A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Que Deus abençoe você ricamente e que Deus possa realizar o desejo do seu coração. Tem desejos no nosso coração que Deus sabe lá no íntimo, não contamos para ninguém, mas Ele está lá e Ele sonda, né? Ele sonda e conhece o nosso coração. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, livro de Salmos 33. E essa palavra, ela bradou muito no meu coração hoje. E eu sei que Deus vai falar com você. Eu sempre, todos os dias, eu não sei você, mas eu sempre ouço uma mensagem de Deus. Sempre tem aquele pregador, né, que nós seguimos, que nós gostamos, que nós sabemos que são homens e mulheres de Deus. Então, todos os dias eu tenho que ouvir uma mensagem, porque eu sei que é a boca de Deus falando comigo, me exortando, me consolando, me edificando. Então, toda mensagem, ela tem um propósito. Eu não sei o que você precisa hoje, mas Deus vai falar com você. Livro de Salmos 33, 12 diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele está observando você. Não está falando aqui de alguns moradores. A palavra está deixando bem declarada para mim e para você. Ele, da sua morada, aonde ele está, ele observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Por isso que a palavra de Deus fala assim: tudo quanto fizerdes, isso está lá em Colossenses, esse versículo está lá em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se eu pegar esse versículo e eu introduzir na minha vida, eu vou fazer tudo com amor. Eu vou limpar uma casa, eu faço com amor. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu faço com amor. Eu vou cuidar do meu marido, eu faço com amor. Eu vou cuidar da minha mulher, eu faço com amor. Eu vou trabalhar, mesmo não gostando do trabalho, mas se eu faço com amor, se eu faço tudo como se fosse, ou é, porque na realidade a gente tem que fazer tudo para o Senhor e não para os homens, eu vou fazer com amor. As pessoas, elas esquecem disso. É por isso que se torna um fardo pesado certas profissões, certos casamentos. Se torna pesado. Porque não faz com amor. Chega no lugar, reclama. É um ódio, em vez de abençoar o patrão, amaldiçoa o patrão, fala mal do patrão. Meu filho, mesmo que seu patrão seja a pior pessoa que você já conheceu e já passou no seu caminho, não amaldiçoa o seu patrão. Abençoa-o. Sabe por quê? Porque mesmo que ele não está vendo, Deus está vendo. Ah, mas o meu patrão, ele trata os funcionários como cachorros, e nós somos aqui como uns escravos. Enquanto você estiver aí, primeiro, dai graça ao Senhor. Segundo, espera o tempo de Deus. Se você não saiu e se Deus não permitiu você sair, porque Deus tem propósito para você aí. Lembra de Naamã, que tinha lepra? Como é que ele se converteu ao Senhor? Através de uma menina que foi levada para a casa dele como escrava. Pensa que a vida dela foi fácil? Não. Mas Deus tinha um propósito para salvar aquela alma através dela. Então, se você não saiu daí, é porque não chegou o momento de você sair. Então, eu vou amaldiçoar, não, vou brigar, vou falar mal, vou comentar mal. Não vou fazer isso. Porque tudo quanto eu for fazer, eu vou fazer de todo o meu coração. Porque Deus, Ele está vendo. O homem não vê. Você pode mentir, enganar, falar mal. Tudo que você pensar de ruim, você pode fazer nas costas de uma pessoa. E claro que a pessoa não vai ter olhos para ver isso. A não ser que futuramente vai ter ouvidos e alguém vai chegar no ouvido e vai comentar. Mas aí já passou muitas águas. Mas Deus não. Ele vê tudo. Então você vai concentrar em agradecer ao Senhor
independente daquilo que você está vivendo. Seja grato. Sejais gratos a Deus em tudo. E você vai ver como a sua vida vai mudar, vai fluir, vai ser mais leve. Pessoas que não são gratas, elas carregam um fardo pesado por toda a vida. Pessoas que não sabem olhar para os seus filhos e agradecer pela vida dos seus filhos. Pessoas que têm um trabalho simples, mas não sabem agradecer por esse trabalho simples. São pessoas frustradas. E pessoas frustradas têm uma tendência a reclamar o tempo todo. Se pergunta, tá bem? Ah, vai se andando, né? Porque aqui em Portugal tem essa forma de expressar. Vai se andando. Mas me diz uma coisa. Vai se andando, claro, você tem que andar, porque se você não andar, né, você vai estagnar ou você está morto. Então, a coisa tem que fluir. Mas a gente tem que entender, talvez hoje não está tão bom como esteve algum tempo atrás, mas vai ficar bem. E se não ficar bem amanhã, uma hora a coisa vai ser remediada pelo poder de Deus. Porque Deus, eu falo, sempre tem um escape para os seus filhos. A não ser que chegue o momento da sua morte. E não adianta você falar assim, Deus, eu não quero morrer. E Deus fala, não, chegou os momentos, você já viveu tudo. Pronto, chegou a hora. Aí você vai, parte. Mas aí o que acontece? Esse sofrimento também passa. Então eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto Deus tiver vida para você aqui, enquanto Deus tiver caminhada para você caminhar, seja grato, meu filho, seja grata, minha filha, porque Deus ele vai fazer coisas grandes e você tem que ser agradecido no pouco, quando ele também te colocar no muito, para você não ser soberbo. Tem gente que é arrogante. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. O meu marido, ele tem muitos amigos, né? E eles fazem motocross, eles fazem também enduro, andam nos montes de moto apropriada para isso. Então ele tem assim uma cartela, bem dizer assim, de conhecidos. E esses conhecidos, um desses conhecidos mais chegados dele, chamou para uma festa de aniversário, que era um jantar. E nós fomos. Gente, eu não imaginava como era aquilo. Quando lá cheguei, aquelas pessoas todas bem, mulheres bem vestidas, homens bem trajados. Até meu marido falou assim, vai bem vestida, porque eu ouvi falar que a coisa lá é muito chique, muito elegante. E eu fui bem vestida, né? Quando lá cheguei, aquelas mulheres bem vestidas, aquele padrão alto, sabe? Do médio ao alto. Você não via pessoas assim com condições financeiras limitadas ali. Então eu ficava observando tudo, né? Eu gosto muito de observar. Só que quando eu entrei aquilo é assim, eles fizeram, aquilo era um ambiente antigamente, né? Aquele edifício era uma discoteca. Então o que eles fizeram? Quem comprou, aqui se fala quinta, que é tipo uma chácara, né? Uma pequena chácara, e aqui é quinta. Então eles compraram aquele edifício e eles alteraram, né? E eles colocaram ali o ambiente do jantar. Aquilo é tipo um buffet, você serve, você paga por pessoa uma certa quantia, que não é muito barato, e depois você pode comer, tem as entradas, pode beber e tal, o que quiser, e depois tem um prato principal, tem sobremesa, então é tudo incluído. Só que lá é assim, é muitas luzes, e aquilo é assim, eles misturaram discoteca com restaurante e espetáculo, porque você está comendo, de repente aparecem os cantores, aí aparece também as dançarinas, né? Que fazia aqueles desenhos assim, aquelas danças diferentes. E no fim, quando chega ali por volta, porque a comida já é servida muito tarde, e eu já não gosto de comer tarde, né? Eu já fico assim, eu tenho que comer no meu horário. E comer tarde, depois sabe que jantar já não é bom ainda comer muito tarde. Aí já eram 11 horas que eles estavam servindo o prato principal. Tudo bem, depois o pessoal tem lá a pista de dança e o pessoal foi lá para a pista de dança, né? Que o pessoal gosta de dançar e eu observar e observando. Claro que eu não frequento esse tipo de ambiente, né? Eu fui porque pensava que era um restaurante normal. Quando lá cheguei, me surpreendi porque aquilo era um restaurante discoteca. Praticamente é música alta o tempo todo enquanto você está comendo. E uma coisa também que eu não gosto, que eu gosto de tranquilidade para comer. Só que eu estava olhando e eu comecei a observar. Moças jovens de 19, 18, 20 anos, porque aquilo estava cheio de jovens, e vamos dizer que são patricinhas, né? São filhas de pais que têm muito dinheiro. Você via pelas roupas, pelos cabelos, pela tudo, né? A postura e tal.
estudantes, e eu fiquei observando. Mas quando eu observava a roupa delas, era uma depravação completa, que era aqueles vestidos curtos, os seios à mostra, era tudo muito vulgar, porque sabe que as jovens, né, tem aquele fogo que é chamar a atenção dos rapazes, e depois havia mesas dos rapazes, e eu, depois no fim, eles começaram a dançar e tal, e eu disse pro meu marido, olha, nós já estivemos aqui, já marcamos a nossa presença, eu quero ir embora, que eu já não posso, depois daquelas músicas, aqueles funks, aquelas músicas assim horríveis, um ambiente pesado. E quem é espiritual, gente, vai entender o que eu estou falando. É difícil. Quando você tem Deus na sua vida e você está no meio das trevas completamente, é uma pressão, uma coisa, você fica desinquieta. Eu estava desinquieta, eu estava doida para ir embora. O ambiente é bonito? É, muitas luzes, muita decoração, as mesas, tudo muito chique, tudo muito bonito. Mas o ambiente era pesado. Eu estava angustiada ali sentada naquela mesa. Aí depois os amigos que dançam e tal, né? Meu marido também, ele é na dele. Aí os amigos, anda dançando, é pra pista de dança. Eu, não danço. Anda dançar. E sempre é chamar para dançar. Eu, não danço, não danço. E meu marido também detesta aquele tipo de música. E eu falei, não, vamos aqui, né? Ficamos mais meia horita, vamos embora. Quando levantou o primeiro amigo para ir embora, mais a esposa, eu e meu marido também nos levantamos e fomos embora. E eu fiquei observando que as pessoas, essas jovens, assim, numa exposição, numa ostentação demasiada. E eu sei que eu ali naquela mesa sentada, eu falei com o Espírito Santo, Deus, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui. Porque se não fosse o Senhor, eu também não estava aqui. Mas o Senhor também nos dá esse tipo de oportunidade para quê? Para enxergar que nós somos escolhidos de Deus. E para agradecer a Ele que nós temos a oportunidade de conhecer a Ele. Porque eu, ali sentada à mesa, eu falei, Deus, obrigada. Obrigada por o Senhor ter me resgatado, por o Senhor ter me tirado de um lar difícil, de uma família complicada, por o Senhor ter restaurado a minha vida, por o Senhor ter entrado, sabe, e mudado dentro de mim aquilo que eu não conseguia mudar. Porque eu olhei aqueles jovens e eu vi um espírito de decadência. Tem dinheiro? Tem. Tem ali um padrão elevado? Tem. Mas não tem o principal, Deus, o Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que estão vazias, exteriormente são lindas, uau, mas não tem Deus. E eu falo para você, você pode ter tudo, meu querido, mas se você não tiver a presença de Deus, você sabe o que você tem? Nada. Então, tudo que eu faço para o Senhor, não para os homens. Tem gente que só quer mostrar para o homem, eu tenho isso, eu faço isso, eu sou... Não, faça tudo que vier na tua mão para fazer. Fazes primeiro de todo o teu coração, de todo. Se derrama naquilo que Deus está confiando nas suas mãos. Eu lembro quando eu fui a primeira vez para Irlanda, que saiu a palavra do Senhor, tudo quanto vier nas tuas mãos para fazer, fazer conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, não há conhecimento, não há coisa alguma. Deus falou comigo num avião de São Paulo para Amsterdã, a minha primeira viagem de avião. Eu dentro daquele avião tirei uma palavra e Deus me disse isso. Eu nunca me esqueço desses versículos. Esse versículo, essa passagem bíblica ficou registrada no meu coração. Por quê? Porque Deus falou fortemente. Tudo, não é só as coisas boas. Tudo quanto vier nas tuas mãos para fazer, fazei conforme as tuas forças. Se você pode fazer, então eu vou fazer. Se eu posso, eu vou fazer. Mas aí as pessoas, elas confundem isso. Eu não vou fazer isso porque isso é muito ruim. Não, de todo o teu coração. Vai fazer um bolo de todo o teu coração. Vai fazer uma comida para um vizinho, para um convidado, para alguém que está na sua casa. Faça de todo o teu coração. E você vai ter recompensa, não é do homem, você vai ter recompensa de Deus. Vou passar uma roupa, mesmo que eu não goste de passar roupa, vou fazer de todo o meu coração. É importante você entender isso. Porque a partir do momento que você faz de todo o teu coração, como para o Senhor, você vai entender que a recompensa, ela vem de Deus.
Quando você começa a fazer as coisas pensando muito no que o homem vai falar de você, vai pensar de você, qual é o feedback que vai dar para você, o seu fardo vai se tornar tão pesado, porque você vai começar a ter muitas cobranças, você vai cobrar de si. Ah, eu tenho que fazer isso para agradar fulano, eu tenho que fazer aquilo, porque senão a coisa não vai funcionar. Não, eu vou fazer para o Senhor. Mas é o meu patrão que vai pagar, não interessa. Eu estou fazendo para o patrão, mas acima dele tem o Senhor. Ele está acima do meu patrão, ele está acima dessa empresa, ele está acima de tudo. Então eu vou fazer de todo o meu coração para Deus. Aí você vai começar a sentir esse fardo, sabe, pesado que você carrega todos os dias, desaparecer. Porque eu estou fazendo com amor. E se eu faço com amor, tudo funciona. E eu li para você que no Salmos 33:12, que ele observa. E ele te observa. Ele observa a intenção do seu coração, conhece os teus sonhos, quando você está assim, sabe? Quando você está assim quietinha, pensando, se eu tivesse isso, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse ir em tal lugar, se eu tivesse dinheiro para isso, se Deus abrisse, por exemplo, a minha madre. Deus conhece os pormenores dos seus pensamentos que você não falou para ninguém, mas Ele está te observando. Só que ele forma o coração do homem e ele está contemplando as obras das suas mãos. Deus, ele faz uma pessoa afamada, né? Ele dá fama para a pessoa, as pessoas começam a reconhecer aquela outra pessoa, porque é ele que está formando, ele está criando a situação. Ele está contemplando as obras. Então, toda obra que eu faço, ele está contemplando. Talvez você tenha aí uma sogra, vou dar um exemplo, né, muito comum, uma sogra chata. Mas ela vai na sua casa, você trata ela bem. Mesmo que ela seja falsa, hipócrita com você, mas você trata ela bem. Sabe por quê? Porque Deus está contemplando as suas obras. E eu sempre deixo declarado aqui, como a palavra de Deus também está bem aberta para você ler e entender, que Deus é de Deus que vem a recompensa aos homens. Não é do homem, não. Mas fulano me ajudou, porque Deus permitiu. Porque se Deus não quisesse, Deus endurecia o coração daquela pessoa e aquela pessoa nem aí para você estava. Por isso está dizendo aqui, ele forma o coração do homem, de todos eles. Então, toda pessoa que vai até você, é Deus levando essa pessoa para você, para te ajudar, para te aconselhar, para mostrar um caminho, te dar uma direção. Sempre alguém que entra na nossa vida, Deus tem um propósito. É como se você... em Eclesiastes, capítulo 11, fala assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Então, o que tem para fazer, faça. Porque é assim, quando você somente observa o vento, você nunca vai semear. Já viu aquela pessoa que vê o tempo passando? E o dia está passando tão corridos, né? E você olha assim, meu Deus, como o tempo está passando rápido, já estamos agora já no fim do mês de janeiro. E o Natal parece que foi ontem. Aí você fica assim, observando o vento, o tempo passa e você não faz nada. Então, quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, eu tenho que entender uma coisa. Eu lanço a semente, eu paro de olhar as coisas, né? E só imaginar e sonhar, porque a gente só vive sonhando, mas não vai atrás. Temos que lutar pelos nossos objetivos. Mas tudo eu faço com amor. Eu lanço uma semente com amor, eu creio com amor. E eu confio no Senhor. Porque assim, a palavra fala assim, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, todas as pessoas que ele encaminha, ele está fazendo. As pessoas que ele coloca no seu caminho é por algum motivo, é por alguma coisa que ele quer te ensinar. Semeia pela manhã, isso acontece muito comigo. Semeia pela manhã a tua semente.
E à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu, quando vou fazer angariações de imóveis, eu estou sempre a semear. Eu não sei se eu vou ter uma prosperidade naquilo que eu semeei, mas uma coisa eu sei, não vou repousar a mão, porque eu não sei qual que vai dar certo. Se é aquela ou se ambas igualmente serão boas. Mas uma coisa eu sei, não posso parar para ficar vendo o vento e não posso parar para ver as nuvens. Porque se eu continuar desta forma, não vai dar certo. E quando as coisas estiverem e Deus confiar nas tuas mãos para fazer, Deus está falando para você, seja grato, faça com amor, não faça para que os homens olhem para você, mas que os meus olhos, porque meus olhos estão sobre a sua vida. Então você tem que fazer para mim. Sou eu que estou vendo você. Tem pessoas aqui que perdem a oportunidade por causa disso. Porque estão sempre a se preocupar naquilo que o homem vai pensar a teu respeito. Primeiro, quem abriu a porta para você foi Deus. Segundo, se Deus te mantém nessa porta, é porque Ele tem um propósito. E terceiro, Ele te colocou para mudar alguém, não para você, para o ambiente mudar você. Eu estive naquela festa, eu poderia ali querer, né? Ah, vou dançar, vou fazer isso, o que é que tem? Ninguém está me vendo. Opa, ninguém está me vendo? Deus está me vendo. Eu posso entrar num lugar assim e não me contaminar com aquele lugar. Por quê? Porque Deus está me vendo. Ele está observando da sua morada, sabe? Ele está lá, com os olhos dele atentos, observando, vamos ver o que ele vai fazer. E Deus nos coloca nessas situações, sabia? Deus nos coloca nessas situações para ver a nossa reação segundo a ação dele. Então, ele vai te colocar em lugares assim, não pense você que as portas não vão se abrir dessa forma também, só para ver se você é aquilo que você prega. Deus, ele quer ver você viver aquilo que você diz. Tem gente que vai na igreja que são santos, mas no trabalho são desconvertidos. É pior do que o ímpio. Tem homens e mulheres que, né, são maravilhosos diante das pessoas a tratar seus cônjuges, mas quando chegam em casa são verdadeiros demônios. Então Deus, ele faz isso acontecer, cria situações para ver a sua reação diante da ação dele. Entendeu? Então Deus está falando para você. Tem gente aqui que está perdendo as bênçãos, está preocupada muito com o que os outros pensam a teu respeito, esquece isso. Porque primeiro você tem que agradar a Deus e depois as consequências, elas virão. Entendeu? Lembra eu gosto muito da passagem de José, por quê? Porque José ensina-nos muito em todas as áreas da nossa vida. E José, ele só foi afamado, aclamado, depois que ele viu aquelas experiências todas. Já viu a fama que saiu da casa de Potifar, quando aquela mulher tentou, né, seduzi-lo e ele rejeitou, e ela, por ser rejeitada, uma mulher rejeitada, disse que ele havia tentado, forçado contra ela para ter relações com ele. Então, assim, já viu a fama de José? Aí ele estava lá na cadeia, as pessoas... Esse hebreu, o que ele está fazendo aí? Ah, tentou violar, tentou abusar da mulher do seu senhor. Imagina a fama dele, né? Uma fama ruim, né? Foi vendido como escravo. Aí Deus, não, vou mudar a fama dele. E a fama dele mudou completamente. Quem não gostava de José teve que engolir. Sabe disso? Tem pessoas que Deus vai fazer engolir. Não gosta de você, mas vai ter que engolir. Vai ter que engolir. Não, mas eu não gosto dela, não quero que ela prospere. Vai ter que engolir, minha filha. Porque quando Deus quer afamar alguém, quer abençoar alguém, quer falar, olha, vou aclamar você. Lembra de Mardoqueu, que ficava lá na porta do rei? Esther, lá como filha para ele. E ele lá cuidando de Esther. E aí vem aquele Amã, né? O sagaz, que gostava de ser adorado, reverenciado, e Mardoqueu nada. Amã passava com o cavalo e ele lá, mesmo jeito. Por quê? Porque eu não estou aqui para agradar o homem. Eu estou aqui para agradar meu Deus. Eu só me ajoelho, eu só me dobro diante de Deus. É a ele que eu me prostro, eu vou me prostrar diante de Deus. Aí Amã estava contando, né? Aí fez aquela forca toda para matar
Mardoqueu, quem caiu na forca foi quem? O próprio e a família. Por isso que quando Deus tem bênção para te dar, aguenta firme. Não vai honrar homem, não. Honra o Senhor. Entendeu? É claro que você deve honrar no sentido respeitar, honra o seu pai, honra a sua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Isso a gente tem que honrar os nossos filhos, mas eu estou falando de honra no sentido de conquista, que tem gente que quer conquistar as coisas, mas esquece que os olhos do Senhor estão vendo e começa a fazer tudo que está errado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, só para ter conquistas. Você não precisa agradar ninguém para conquistar algo. Você só precisa agradar a Deus, porque é dele que vem a providência. Lá no Salmos 33 ainda continua falando que, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então eu não preciso me preocupar. Você precisa de um cliente aqui hoje, e não parece. Aí Deus falou assim, eu estou criando. Então ele tudo fez, ele tudo falou, e tudo se formou. Ele só fala, acontece. Ele ordena, tudo passa a existir. Então, você não precisa agradar seres humanos para conquistar lugares, para estar em cenários. Eu queria tanto estar nesse lugar, eu tenho que... Não faças isso. Porque Deus vai te honrar. Lá no livro de Gênesis fala assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, não tinha nada. Mas aí ele falou, e tudo se fez. Disse Deus, haja luz. E a palavra fala que imediatamente houve luz. Aí fala assim, disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. E, no mesmo instante, tudo se moveu. Disse Deus. Então, quando ele fala, acontece. Se Deus falar para você assim, olha, eu vou te dar esse marido aqui, abençoado, ele vai te dar. Eu vou te dar esse casamento que você sempre sonhou. Ele falou e tudo se fez. Eu vou te dar filhos abençoados, honrados. A melhor coisa é receber do Senhor uma profecia que vai ter filhos, Deus vai abençoar e ainda honrar a sua geração. Porque eles crescem. Né? A gente quer filho, mas a gente tem que orar também para o crescimento e o desenvolvimento. Então, quando você ora pelo crescimento, pelo desenvolvimento e ser honrado, e Deus fala assim, eu vou honrar os seus filhos na geração do seu filho, esquece. Tipo assim, não se preocupa. Por quê? Deus falou e tudo se fez. Então, o que Deus está falando para você nesse dia maravilhoso que Ele criou, né? Aqui está chovendo muito, aqui chuva e vento. Mas é um dia maravilhoso, porque Ele que fez. Vai lá fazer um dia para você, se você consegue, só nos seus pensamentos. E ainda você pensa porque Ele te dá a vida, porque se Ele não te desse, não permitisse a vida, você nem pensaria, você nem tinha raciocínio, entendeu? Então você tem esse raciocínio, esses sonhos, porque Ele permite. Então vai criar o dia para ver se você consegue. Você não chega lá. Então Deus está falando para você. Eu, quando falo, acontece. Quando Ele dá uma ordem, tudo obedece. Céus, terra, o inferno obedece. Quando você tem o Espírito de Deus, vai expulsar endemoniado no nome de Jesus. Ele sai. Pronto, acabou. Sabe por quê? Porque tudo obedece à voz de Deus. Então, a mensagem de Deus é para você. Ele está te observando, ele está vendo o seu comportamento, ele muitas vezes vê que você fica desanimado. Normal, nós somos seres humanos, mas o desânimo vem a murmuração, vem a reclamação ou vem o agradecimento? Então, ele está dizendo que ele contempla você, ele vê todos os filhos dos homens no lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, e é ele que forma o coração do homem. Então, quando ele tem algo para fazer, ele vai formar o coração daquele homem para favorecer você. Vai favorecer você. Tem pessoas que Deus vai usar para favorecer a sua vida. Você acredita nisso? Eu creio. Eu tomo posse para mim. Deus vai usar pessoas que ele já formou o coração para favorecer a sua vida. Você vai ver assim, sabe? Algo assim, coisas diferentes acontecendo. Ambientes que você não entrava, você vai entrar. Pessoas que você não comunicava, você vai se comunicar. Deus vai te colocar em lugares grandes, creia nisso. E você vai entender que não é preciso agradar o homem para estar em lugares elevados. Eu preciso agradar a Deus.
E Ele vai fazer tudo por mim, porque Ele sonda e conhece o meu coração. E Ele sabe das intenções. Quando Deus sonda e conhece o teu coração, Ele sabe das intenções. E Ele, quando te promete algo, que Ele sabe que você é capaz de conquistar aquilo. Então você vai aguentar firme, vai dar o seu melhor, vai fazer de todo o teu coração para Deus, né? Você vai falar assim, não, é para o meu patrão, mas acima do meu patrão está Deus. Isso aqui é para os meus filhos, mas acima dos meus filhos está Deus. Então eu vou fazer tudo com amor, honra para Ele, porque Ele está te observando, Ele está vendo todas as coisas, mas Ele está dizendo, quando eu falo, eu também faço. E quando eu ordeno, tudo passa a existir. Então, se apegue em mim, confie em mim, se entregue a mim, porque você vai ver que tudo aquilo que eu falei com você, e tenho falado nesses dias, tem tocado, tem pessoas aqui que estão recebendo a mensagem parecida quase sempre. Por quê? Porque Deus está sempre relembrando você, que quando Ele fala, que quando Ele manda uma palavra, tudo passa a existir. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com todos aí da tua família. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.